Bem-vindos! Chega mais para mais um podcast comigo, pode ser com a Vivian. E hoje estou bem acompanhada de um dos profissionais mais renomados, mais conhecidos e mais competentes na área da fotografia. Hoje eu estou com o Thales Iwata. Eu acertei falar o nome dele, porque de vez em quando dá uma, enrola a língua, mas tudo bem, tudo certo. Mas antes de iniciarmos, aquele bom e velho pedido. Compartilhem, curtem, mande para alguém, tá? Esse episódio, porque vai ser muito bacana. E continua me seguindo e vamos para cima, tá bom? Então vem com a gente para mais um podcast. Seja bem-vindo, meu amigo Thales Iwata. Prazer estar aqui com vocês. Conseguimos agendar depois de tanta sim. correria. Uhum. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, de conhecer um pouco também mais a sua história, trajetória. Enfim, fique à vontade para se apresentar, falar com a galera. Boa tarde, né? Meu nome é Thales Iwata, né? É o meu nome profissional. Hoje eu tenho 37 anos, tenho uma filha linda, né? Chama Helena Ai, que a gente colocou o nome brasileiro e japonês, né? E sou casado aí e acho que há uns 8 anos no civil com a minha esposa, que eu não sei, mas eu acredito que ela vai assistir logo mais essa live aí, que eu já falei. Com certeza. E é isso, eu tô aqui para compartilhar um pouquinho aí das experiências que eu vivi durante esses 10 anos aí no ramo da fotografia. Ah, legal. E vamos começar, quem é Thales Iwata? Como é que começou essa paixão pela fotografia? Você trabalhava em outra coisa? Como é que surgiu esse amor pela profissão na fotografia? Eu morei no Japão, tá, gente? Morei 10 anos lá, quase 10 anos. E conheci minha esposa no Japão. Sério? A gente tem uma história bem legal, não. E, enfim, fiquei no Japão. Spoiler pra gente, vai? É? Acho que ela vai gostar. Adriana, vai. Não, foi engraçado, assim, porque ela... Eu me converti no Japão, tá? Isso em 2003, mais ou menos. E em 2004, eu acho, ela apareceu. Comecei na igreja, tudo. Só que até então a gente nem conversava, só falava oi, tudo bem. Uhum. E ela era muito amiga dos meninos que moravam comigo. Sim. Né? O Japão, ele tem muitas surpresas. Eu morei sozinho, desde os 14 anos no Japão. Mas você não tinha família lá? Eu tinha, porém, a questão de trabalho lá era muito difícil, né? Uhum. Então, eu fui aonde tinha trabalho. Então, me despedi muito cedo, assim, da família. Minha mãe, né? Sua mãe, como é que ela reagiu a isso? A minha mãe, ela é aventureira. Sério? Contanto que ela mora nos Estados Unidos hoje. Sério? Tá 8 anos lá. Sério, Thales? Então, assim, visito ela. Esse ano, antes de a gente marcar a agenda aqui, eu estava lá trabalhando, mas eu aproveitei e fui visitá-la, né? Então, assim, conheci minha esposa no Japão, não casamos lá, casamos aqui, depois de muitos desafios, muitas lutas a gente passou aqui. E o Brasil hoje, o que eu trago assim como experiência foi um campo assim, foi um deserto para mim. Porque no Japão eu tinha tudo que eu queria, tinha um salário bom, eu era tradutor lá, né? E eu era encarregado e tradutor de uma empresa muito boa. Então assim, eu não pegava pesado. Para mim tava bom. Tava tranquilo. Tirava um salário muito bom, né? E conheci ela vindo pro Brasil, porque ela não se adaptou ao Japão. Então assim, a gente conhecemos, viemos para cá. E aqui, aqui eu perdi tudo. Foi uma mudança radical. Radical. Eu não tinha dinheiro para comprar um tênis. Eu andava de tênis furado e não era um. Não tinha dinheiro para comprar uma latinha de Coca-Cola. Morei de favor na família dela. Me cederam um quarto separado, porque eu não tinha família no Brasil, né? Os meus pais estavam lá na época. E os meus tios, que eu tenho primos, não moram em São Paulo até hoje. Eles moram no interior e é muito longe, né? Então não valeria a pena eu ir para o interior. Então, assim, aqui eu perdi tudo. Não tinha dinheiro para comprar roupa, a gente ganhava roupa, ganhava cesta básica. Então, assim, por que eu estou entrando nesse mérito? Porque eu já gostava de fotografar, né? Então, quando eu vim para o Brasil, eu achei que eu ia ser tradutor como eu era lá. Sim. E de fato isso aconteceu, mas não foi de imediato. Eu tive que aprender, eu tive que regularizar os estudos, porque lá se trabalha, com 14 anos eu parei. Parou de estudar. Então,
Isso foi uma das coisas que eu tive que normalizar aqui. Normalizei. Vim pra cá, passei esse deserto, comecei a trabalhar aqui e ali, fazendo algumas coisinhas, né? E a paixão pela fotografia sempre existiu. Sim. Né? Só que, por exemplo, no Japão eu andava de BMX. Andei aqui também um tempinho. Mas eu vendi minha bicicleta para comprar minha primeira câmera. Então, minha primeira câmera não conseguia fazer nada. Sim. Era muito simples. Sim, era das mais básicas. Acho que nem amadora eu poderia dizer que era. Sim. Mas eu tentava me virar. Eu sou um cara que, eu preciso me virar com aquilo que eu tenho em mãos. E eu sempre gostei disso, de pegar algo difícil para tentar usar e para tentar... Contanto que as minhas fotos, que você vê aquelas duplas exposições que eu faço, não é Photoshop. Sempre foi da câmera. Da câmera mesmo. Então, eu gostava de pegar a câmera, ver o que ela tinha de qualidade. Eu pegava a semana inteira e estudava. E desafiava, pegava alguma coisa, né? Ia fotografando até... E nos casamentos já tá apto para fotografar casamento. Que é acho que um dos maiores desafios, né? Que hoje o fotógrafo tem é fazer um casamento. É o nicho do casamento. Você hoje, você se vê só num nicho ou você faz coisas diversas? Por exemplo, só casamento, só ensaio? Eu particularmente, eu não sei se todo mundo sabe, né? Eu também fiz fotografia. Olha, eu fiz aniversário, fiz um monte de coisa, mas eu amava fazer casamento. Eu sempre gostei dessa parte de casamento, porém não fiquei na área. Então, assim, eu acredito que Deus tem os seus propósitos, né? Para aquele momento foi importante para mim, sabe? Mas não era, eu acho que não era aquilo que que era o meu caminho, sabe? O meu propósito. E você? Então, eu gostava. Quando você descobriu que era um propósito, não era só um trabalho? Na verdade, sabe quando você tem um sonho? Sim. E você não conta pra ninguém. Sim. E você sabe que aquilo, não sei, cara, isso vai acontecer. Eu acredito. Sim. Você não vê que é impossível. Sim. Assim, você vê muitas dificuldades, sabe? Mas eu mesmo sou um cara que até hoje eu sou assim. Eu coloco uma coisa na cabeça, eu falo, isso é possível. Isso não é. Pra que eu vou querer ter uma Ferrari? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Mas, um carrinho mais barato, um Porsche. Acho que dá. Assim, não tô falando que é tão barato assim, tá? Mas... Porsche, gente, o que é um Porsche hoje? Não é nada. Não é nada, né? Não é nada, gente. Imagina. Que é isso? Mas eu digo em questão de sonho, eu sou um cara, quando eu olho uma situação, eu falo, não sei, cara, acho que dá. Mas você sabe que isso a gente precisa mudar a nossa mentalidade. É mentalidade de escassez. A gente achar que é impossível. Tudo é possível. Só as coisas vão acontecendo de acordo com o que a gente pensa, o que a gente busca, né? E no caminho, Deus, ele te fala. E vai, exatamente. Cara, na verdade, Deus te mostra. Ele abre os seus olhos, ele vê que aquela Porsche não tem necessidade. Para você, exatamente. Então, assim, por muitas coisas que eu já tive assim, Deus tirou no meu coração. Mas quando eu pensava em fotografia, eu falei, caramba, cara, eu não tinha nada, tá? É nessa época. Eu não tinha nada, não tinha roupa. Thales, é um Entendeu? desafio grande, né? E eu olhava lá, eu falei, eu gosto de fotografia, mas como é que eu vou ter uma câmera? É muito caro. Né? Graças a Deus, hoje eu tenho. Vamos abrir uma aspas. O pessoal acha que é... Tira ali uma fotinha para mim. Não sabe o investimento que é. O seu tempo, uma boa foto, o que precisa, não só o equipamento. O equipamento não faz milagre, né? É quem está por trás, operando. Então, assim, a pessoa também tem que mudar essa visão, né? Que é uma boa foto. Às vezes a pessoa não quer pagar por uma boa foto, por um bom produto. E é o que vai ficar, né? Depois que tudo passar, é o que fica, é aquele registro. Então é muito importante a gente também valorizar nessa parte. Exatamente. Eu sempre recomendo aos meus clientes, no geral, né? Não só as noivas de casamentos, que quando elas me comparam com outro profissional, eu acho muito importante você, como é que se diz? Falar do seu currículo. Não é para você mostrar, nossa, você, sei lá, se achar, né? Esse ano eu tive uma foto na Forbes. Não é isso. Sim. Mas é currículo. E realmente teve, né, irmão? Teve.
A gente vai falar disso. Isso aí foi muito bom. Olha o que Deus faz, né? Uma foto na Forbes. Uma foto na Forbes. Foi um bilionário, né, que eu fotografei. Então, e o que acontece? O cliente tem que estar ciente. Sim. Ele te quer pelo preço ou ele te quer porque ele falou, cara, esse cara, não sei. É isso que eu quero. Eu preciso dele. Então a gente negocia. Eu tenho até um certo valor que eu consigo se negociar. Você tem que ter bom senso. Eu já abençoei muitos casais. Eu já abençoei 100% um casal. E não cobrei nem pela gasolina. E não foi nem aqui em São Paulo, foi lá na praia. Nossa. Então, assim, são situações que a gente vai falar. Eu faço isso por eles, mas eu não posso fazer por todos. Sim. Senão eu não pago minhas contas. Certo? E Deus, ele vai abençoar você. Vai abrindo os caminhos, né? Vai trazendo também. Exatamente. Então, eu sei que onde eu cheguei hoje é fruto de muita coisa que eu fiz lá, no passado. De ajuda, de não cobrar. Só que como que eu vou ter equipamentos melhores? Que é o que eu almejo. Eu sempre estou almejando. Acabei de postar no meu Instagram que eu estou vendendo uma lente que eu usei 3 meses. Eu vi. É tá novinha. 70, né? É uma lente de 9 a 8 mil. Nossa. Sabe? E é um equipamento muito bom, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto sempre de estar me atualizando, né? Então, só para não fugir do assunto, tem que entender os valores. Vão ter todos os nichos e valores, profissionais com valores para todo tipo de cliente. Sim. Aí o cliente tem que entender se eu sou realmente o cara que ele busca ou não. Sim. Né? Então, para isso, eu me apresento, falo quem eu sou, falo os meus prêmios, falo aonde eu cheguei, quem são os meus clientes. Inclusive, eu tenho muitos clientes que são vizinhos do Aperrina. Sério? Lá depois de Jundiaí tem aquele clube de golfe do... Eu vi no seu Instagram. Você quer, irmão, você, Lá amigo? é legal. Lá é chique, hein, meu? Legal, então, hein? A gente vai falar depois desses clientes. Tá, beleza. Então vamos lá. Então voltando na questão lá dos seus sonhos, de você entrar nesse nicho. Sim. E aí como é que foi? Como foi o seu começo? O começo foi assim, eu comecei a fotografar na igreja. Então eu vendi minha BMX, minha bicicleta, peguei a câmera, toda surradinha, e comecei a fotografar num lugar extremamente escuro. Né? Extremamente escuro, horrível, com uma câmera que você não podia exigir muito dela. Né? Mas eu dava um jeito. Sim. E isso me fez pegar algo simples e transformar num ótimo material. Em ótimas fotos. Depois, porque a pós-produção conta muito. Sim. Então você tem que saber o limite da sua câmera ou do seu equipamento que você tem ali para fazer algum tipo de trabalho. Não ir aceitando, né? Sim. Tem isso também. Então, assim, eu comecei a fotografar a minha esposa que, na época, era do ministério ali, dançava, de dança, Ministério de Dança. Eu comecei a fotografar ela, aí entrei ali como das frentes do responsável da comunicação, fotografava elas, e aí comecei a fazer casamento, né? E comecei a andar com os fotógrafos de casamento, que falava a linguagem que eu buscava. Isso também é muito importante, né? A gente saber andar com quem vai agregar e quem está ligado ao seu propósito, né? Exatamente. Isso é o essencial. Você tem que andar com quem... É pra vida. E sempre ande com quem é muito melhor que você. Exatamente. Que aí você vai ser uma esponjinha ali. É verdade. Né? Vai adquirindo conhecimento e só vai agregando. Verdade. Isso foi muito importante para mim. Então, assim, eu comecei assim... Já fui de cara nos casamentos, porque tinha amigos que não iam, eles faziam freelance, porque não tinha aquele controle emocional para segurar uma responsabilidade de um casamento. Sim. Eu já não pensava muito. Eu ia lá e, não, eu vou. E quando eu vi que o casamento era aquilo, né, que eu andei, que eu comecei a conhecer nos bastidores, eu não levava nem câmera, para conhecer como que os fotógrafos faziam, eu falei, poxa, eu achava que era muito pior. E não é pra mim. Então eu comecei, peguei... Você já se identificou ali, né, com o enredo do casamento. Eu também, eu acho lindo, gente. Por quê? A gente se envolve. Você está contando uma história, você não está simplesmente trabalhando ali. Você está contando uma história. E é uma das histórias mais importantes da vida daquelas duas pessoas. Então, assim, não tem como você ficar apático e assim, e o diferencial, eu acho que uma foto diferenciada é do jeito que você vai olhar aquele momento, né? Sim, é o olhar de cada um. Exatamente. É uma identidade. Que às vezes alguns tá focado só, vai no beijo do casal.
Daqui a pouco, mas você não, ao redor tá a mãe chorando, tem, né, que é o diferencial também. Quando eu vou me organizar num casamento, eu falo, eu sou o primeiro fotógrafo, eu vou fazer mais ou menos isso. Segundo fotógrafo, pega emoção, pega uma coisa assim, ou fica lá na frente que eu pego mais detalhe. Então, hoje a gente se organiza desse jeito. Sim. Então, assim, tem uma equipe por trás, sim, né? Eu conheço quem eu posso chamar para tal casamento, quem que eu não posso. Sim. Porque tem fotógrafo que não domina o flash. Sim. Para fotografar, igual no Palácio Tangará, onde eu faço alguns eventos lá, não são todos que eu chamo. Os fotógrafos que só fotografam de dia, eu não chamo para ir lá comigo à noite. Eu pego quem tem um domínio a mais do flash. Aí eu chamo e eu fico tranquilo. Entendeu? Sim. Então são o tipo de coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Das atividades, né? Entendeu? É isso aí. E vem cá, você sofreu um acidente que foi um divisor de águas na sua vida, né? Conta um pouquinho pra gente conhecer essa Isso parte da sua história. fez 3 anos, em agosto. Parece que foi bastante tempo, assim, Parece que foi mais, né? E o que acontece? Já estava passando um período assim, a Helena não tinha nascido, né? Vou falar logo mais da minha filha. Mas a gente tinha perdido um bebê. Sim, nós perdemos. Sim. E eu já andava de moto. Eu estava, acho que na minha 3ª moto. E aí ficamos sabendo que ficamos grávidos. Falei, vou vender minha moto, comprar um carro. A gente não tinha carro. Sim. Ok, perdemos o bebê, passamos aqueles dias ali de luto e tal. E eu inquieto, né? E eu louquinho para gastar aquele dinheiro que estava na conta. Só que eu não falei nada para minha esposa. E nessa época eu tava... Tá se coçando. Nossa, eu tava bem rebelde. Sério, tá? Eu tava, assim, chateado com muita coisa. Tava desanimado com muita coisa. E não é com pessoas não, tá? Sim, comigo mesmo, assim. Acho que a gente passa por momentos de fraqueza, não. Momentos de luta na nossa fé que a gente abala um pouco. Sim. Mas isso não quer dizer que não vai ser essencial hoje. Sim. Não é? Trouxe aprendizado, né? Pra caramba, nossa. Então, assim, o que aconteceu? A gente pegou... a gente pegou, não. Eu peguei, comecei a olhar algumas motos. Eu só comentei com ela, queria uma moto bacana, tal. Por quê? Lembra que eu vendi minha BMX? Eu sempre fui um cara dos esportes radicais. Sério? Só com essa BMX eu já trinquei meus dedos, esse braço aqui também eu já trinquei. Meu Deus. E eu sempre gostei de esportes radicais. Não teve vontade de partir para esse lado, de seguir carreira assim, para esporte, ou é só mais por hobby mesmo? Carreira eu quase servi como jogador de beisebol. Nada! Fui jogador de beisebol no Japão. Isso não sabíamos, sério? Jogava bem. Eu era entre o 4º e 5º melhor do time. Jogava na primeira baliza, né? Enfim, então eu sempre fui dessa parte do esporte, mas eu gostava de coisa radical. Eu comecei a fazer o quê? Snowboard. Sei. Esquiava, morei perto de uma montanha, então eu ia todo dia andar de snow, até que um belo dia eu pegava a rampa, tá, gente? Então eu gostava de pegar a rampa. E até um belo dia que eu peguei uma rampa muito alta, uma maior, tava sem equipamento, eu tava com óculos de sol, não faça isso, que embaça tudo. Então, assim, eu caí. Querendo morrer mesmo, né? Pois é, eu trinquei esse braço aqui. Esse aqui Só foi o de bike. Graças a Deus, né? E quase quebrei o cóccix. Gente, quem já quebrou o cóccix sabe que isso é doloroso. E para descer aquela montanha? Por favor. Fala pro pessoal não fazer isso. Vai não fazer algum esporte? Não siga o exemplo dele, gente. Sei lá, cara, usa um monte de coisa. Usa de equipamento, capacete, que dói. Salve sua vida. Salve sua vida. E para descer aquela montanha quebrada? Menino. Eu não queria estar na pele da tua mãe, de verdade. Não queira. Não queira, porque eu sempre não contei. Não na sua, né? Porque tá mãe, bem. Que coração de mãe, tudo. Mas enfim. Não, mas não parou por isso não. Eu tava com o braço enfaixado. Voltei pra montanha na outra semana. Sério? Tranquilo, na primeira volta eu caí e fui pro hospital de novo. Essa vida... Não, agora é sério, essa é a nossa vida. Se a gente for desistir na primeira queda, a gente não faz nada. A gente tem que... Sim. Pra gente ser alguma coisa, a gente tem que persistir. Mas não nesse tipo de coisa, né? Assim, não colocar a vida em risco. Exatamente.
Mas assim, só eu abri esse parênteses aqui, porque eu sempre gostei de esportes radicais. E quando eu vendi minha BMX aqui no Brasil, eu fiquei muito entediado. Eu não sabia o que fazer. E quando eu vi moto, eu já gostava de moto. Achei o que eu vou fazer. Aí quando eu peguei uma moto maior, gente do céu. E, enfim, antes de comprar a moto, tá? Vamos voltar aqui agora. Antes de eu comprar a moto, a Adriana, ela teve um sonho. 3 da manhã, ou hora, né? Ou horário. É crucial, às 3 da manhã. E todos os sonhos que ela tinha, eu já tinha discernimento, no geral. Ela me perguntava, tal, a gente conversava, só que esse, eu não quis entender esse sonho. E qual era ele? Ela chegava num local, ficou sabendo que eu tinha me acidentado de moto. Olha. Quando ela chegou, o necrotério tinha acabado de me levar. E quem tava lá? Meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, de 24 anos, e ele tava lá já indignado que eu tinha morrido. E ela falei, meu, como assim? E ela no sonho, e ela viu um pedaço da carenagem, parte da moto, que era branca e azul. Quando ela falou isso, eu já me arrepiei todo, gente. Porque ela não sabia a moto que eu tava vendo. Olha. E eu vi azul e preta. Mas azul e branca eu quase comprei. Nossa. E eu não falei nada pra ela. Eu não falei nada. Eu simplesmente falei, não, nada a ver isso aí. Escutem mais as mulheres, gente. Escutem suas esposas. Escutem. Esposa, mãe, meu Deus do céu. Escuta, tá? Gente, Deus usa essa galerinha aí, né? Eu ignorei isso, comprei a moto. Eu cheguei com a moto lá, ela ficou meio assim, mas falou, beleza, você já comprou. Já fez, né? E aí um belo dia, eu tava voltando de um serviço, ali mesmo no ABC, e eu estiquei a moto, tava no farol, e a minha moto, na primeira, ela já bate uns 80, 90 por hora, né? Nessa, eu vi 2 carros na minha frente, só que não era corredor, eram 2 carros. Eu falei, vou passar no meio deles. A minha moto é 4 cilindros, então tem um belo de um barulho. Eu achei que eles iam me ouvir. E quando eu passei no meio dos dois, tinha uma leve curvinha assim. Então esse cara daqui, ele meio que me fechou pra cá. E bem na hora que eu fui passar, então eu bati seco no outro carro, bati o peito no tanque da minha moto, eu acho, né? Mas acho que foi isso mesmo. Bati o peito aqui assim e voei. E quando eu bati, esse cara daqui, ele não parou. Ele parou e foi embora, entendeu? Eu só parou que, obviamente, eu bati, né? Então, assim, quando eu bati, eu lembrei do sonho na hora. Pra falar que eu não tava no ar, lembrei do sonho, tá, gente? Mas quando eu me levantei, que eu me levantei no susto, eu falei, não acredito. Olha o sonho aí. Olha o sonho. Aí veio aquela questão, vou morrer. Porque eu já senti aqui, a clavícula aqui quase, esse osso quase foi exposto. Quebrou muito feio isso aqui, né? Eu tô com uma placa aqui de 7 pinos. E ela é fixa, não sai. E aí, quando eu bati, eu já fiquei com falta de ar. Falei, cara... Você já sentiu que alguma coisa não tava... Eu falei, eu vou morrer, porque eu lembrei do nosso irmão querido Robinho, que um amigo nosso, que também teve um acidente de moto, fraturou as costelas. Levantou em seguida e também. Ele estava bem, mas estava naquela euforia do calor da emoção. E ele veio a óbito na própria ambulância, né? Então, assim, eu lembrei já disso. Já deu medo, né? Já na hora já vou morrer também. E, de fato, passa muita coisa na cabeça, porque aí uns motoboys me ajudaram, tiraram a moto da pista. Quando eu fui pra calçada, eu quase desmaiei, que eu acho que a pressão, ela fica bagunçada. Vacilou, né? Eu falei, eu vou deitar. Eu falei, deitei. Ali eu comecei a pedir perdão pra Deus. Eu comecei a pedir perdão pra Deus, liguei pra minha esposa. Deu tempo de fazer tudo isso. Eu tava ainda calmo. E aí eu liguei primeiro eu liguei pro cara onde eu tava trabalhando. Falei, busca minha moto. Depois eu liguei pra minha esposa. E ela? Ela falou, o que aconteceu? Você não me liga? Ela já conhece, né? Eu só WhatsApp, gente. Não ligo pra ninguém. E liguei. Ela falou, o que aconteceu? Tá ligando? Falei, então, bati a moto. Aí ela entrou em desespero. Só que até então não falei nada. Ela não sabia a gravidade. Não. Eu falei, vão me levar para o hospital tal. Beleza. Cheguei no hospital, com aquela dor. A ambulância chegou muito rápido, gente. 3 minutinhos, eu acho. Depois eles me falaram lá. E chegou em 3 minutos também, 3, 4 minutos lá no Assunção, da Pereira Barreto. Eu gasto 20 minutos de carro ali. Sim. O cara foi muito rápido. E quando eles me começaram a me analisar, tal, né? Braço aqui também teve uns pontinhos. Eles já falaram, o peito esquerdo alguma coisa.
porque começou a inchar, né? Esse lado aqui. E aí me imobilizaram tudo, fui para o hospital. E lá no hospital, antes de ir para UTI, a minha pressão começou a cair de novo. A hipoglicemia, acho que é uns 130, 120. Ai, não sei. Quem é diabético aqui sabe de hipoglicemia, né? Alguém sabe? Que tem o sangue, o açúcar do sangue. Que é normal, que é a taxa normal. É 100 e alguma coisa, tá, gente? Eu não vou lembrar. A minha começou a cair a 40. Então, assim, eu tava sentado na maca, assim, ó, já não tava vendo quase nada, tava apagando tudo. As enfermeiras falaram, não deixe de me desmaiar. Se desmaiar, vai entrar em coma. Aí é o problema, né? Coma é mais difícil de trazer. Então, assim, aí começou aquele corre-corre. E minha esposa chegou. Rapidinho. Eu falei, meu Deus, veio de helicóptero. Eu falei, caramba, cara, chegou já. As enfermeiras, consegue uma bolachinha pra ele. Pra poder pra levantar. E beleza. Voltei. Fui voltando. Aí deitei e fui pra UTI. Porque acontece? A hipoglicemia ela vai caindo conforme a dor. Então eu tava com muita dor. E aonde você vai sentir mais dor ainda, gente, é no raio-x. Ali os caras não têm dó de você, gente. Ali você vê que, ali é tortura. Você não sentiu dor ainda, vai fazer um raio-x quebrado. Você não precisa ser torturado. Os caras vão virar seu braço quebrado de qualquer jeito, viu, meu amigo? Esse negócio de não vai doer, Nossa. É da carochinha. E ali, eu fui pra UTI, fiquei na UTI 7 dias. Mas, acho que... Pode falar. Mas você não ficou em coma, nada não, né? Estava consciente. Depois que me reanimei ali, eu fui, medicamento, tudo certinho. Aí fui pra UTI, fiquei ali em observação, né? E pra ver se ia acontecer alguma coisa. Até então, quando fez o raio-x, eu tinha fraturado o externo, o manúbrio externo, que é o osso, ele é igual ao fêmur. Ele é um dos ossos mais fortes do corpo, porque ele segura toda a parte do torácica do peito. E normalmente, quem fratura isso já quebra o pescoço, de tão duro que ele é. E eu quebrei esse osso aqui. Menino de Deus, que livramento, hein, Thales? Poxa, meu médico... Médico é tudo doido, né? Gente, no bom sentido, tá? Esse meu médico virou meu amigo. Porque ele passa meu caso pra universidade lá. Porque são aqueles casos que é 80% de chance de morte. Você, em algum momento, lá dentro do hospital, você achou que você não fosse sair vivo? Ou não? Ou você... acidente. Ou você acha... Ou aquilo foi um despertar pra você? No acidente. No acidente, realmente, gente, passa um filme na cabeça, você realmente sente um nada, que realmente você não leva a nada, e o seu pensamento ali ele muda muito rápido, em questão de valores. Então eu quis pensar o máximo possível na minha família. Sim. É uma das coisas mais difíceis, entendeu? De se pensar. Desculpa. Deixa eu respirar. É sobre isso. É aquilo que o dinheiro não compra. Não compra. E... É isso mesmo. Isso é uma marca que vai ficar pra sempre, né? Na gente. Por quê? Eu fui pra UTI. Na UTI você tá ali, né? Morno não, é calmo. O coração tá mais mole. E na UTI eu chorei. Falei com Deus, né? Porque eu não fui internado de imediato. Eles tinham que esperar para saber o que ia acontecer com o meu pulmão. Coração, se não coagulou alguma coisa, né? Porque mexeu tudo dentro, né? Então, o que aconteceu ali? Eles me deixaram em observação por 2 dias, eu com uma baita dor. E clavícula, meus amigos, não queira quebrar uma clavícula, viu? É uma das piores dores que tem. Graças a Deus. Eu nunca quebrei nada. Então... Acho que não, né, mãe? Graças a Deus. Que sabe. Enfim, o que aconteceu? Na UTI, Deus começou a falar comigo. Sério? Na UTI. E como é que foi essa comunicação tão pessoal e tão especial que é? Foi, porque ali você está sozinho. Ali é você e ele, né? Você e ele. Tem momentos que tem que ser... Você sabe que eu acho que Deus proporciona isso pra gente... Porque nos ama. É difícil. Porque assim, aí ele vai mostrar ali o amor dele, o cuidado Exato. dele. E Deus tem tanto amor e tanto cuidado por nós. Exatamente isso. Então, quando eu estava ali, que fazia muito tempo que eu não escutava Deus. Fazia muito tempo. E aí, Deus começou a falar comigo.
Falei, cara, você sabe que isso era morte. Eu te falei que você ia morrer. Você está vendo seu nível de teimosia? E sabe por que eu permiti que o seu coração, na região do peito, fosse quebrado algo? Eu quis mostrar a dureza do seu coração. Você está entendendo? Então, aquilo me dá até arrepio, porque eu falei, caramba, cara, eu sou orgulhoso. Pensei, né? E pedi perdão para Deus ali, e Deus falou, existem situações que você vai chegar à beira da morte para entender. E isso eu falo no geral, tá, gente? Sim. Isso é individual de cada um. Mas vai ter situações que a gente vai ver a morte ali na nossa frente para falar, Deus, eu preciso de você. É verdade. Entendeu? E ali me quebrantou. Ali Deus começou a falar e, de fato, eu vi mesmo uma mão. Sabe? Aqui, assim. No seu peito. É, aqui. Como se estivesse segurando. Para não permitir o pior. E o meu quadro não era estável, era um quadro muito grave. Os enfermeiros ainda estavam preocupados comigo. Porque é uma situação que não acontece. Entendeu? Foi algo tão sobrenatural. Foi sobrenatural. Deus mostrou ali que foi um milagre de várias maneiras. Né? É tudo completo, né? Tudo não foi completo. Não só foi no físico, foi no o transformado. Foi espiritual, foi dentro pra fora. Físico. E ali no segundo dia eu fiz a cirurgia, acho que da clavícula. E no terceiro, acho que foi do peito. Minha amiga, é horrível. Sério? Eu não sentia nada, eu estava imobilizado. Eu fiz uma cirurgia, a mesma cirurgia de coração, né? Então eles abrem tudo, né? E a recuperação não é fácil, foi difícil, sabe? Então assim, no 7º dia que foi meu aniversário, 4 de agosto, eu tive alta. Olha que legal. Eu saí do hospital num dia... Não, do hospital não, da UTI. Saí da UTI, fui pro quarto, fiquei acho que mais umas 2 semanas. Recebi alta. Eu falei, beleza, né? Saí daquele... Meu Deus, daquele lugar. Não é fácil num ambiente hospitalar. Só na base de morfina ali. É horrível. Então, assim, beleza. Comecei a recuperar. Ainda eu fiquei acho que uns 3 meses dormindo sentado. Um pouquinho mais baixo do que isso, inclinado, por conta do peito. Eu não tinha força, nem para levantar, nem para deitar. Nossa, a recuperação você tem que ser muito mais forte do que... Foi um processo, então, foi bem doloroso. delicado. Eu acho que foi um processo de 1 ano aí. Eu vou te explicar por que é 1 ano. Vem mais surpresa aí, gente. Beleza. E por que foi 1 ano? Porque depois de uns 4 meses, eu ainda estava com ponto... eu tive uma infecção hospitalar. Só uma infecção hospitalar? Só. Tive 2, tá? Vou contar uma. A primeira foi do peito. Beleza. Teve que abrir o peito, tudo, mas depois antes... Da cirurgia? Mas antes? Mesmo em casa, começou a soltar os pontos e não colava. Então infeccionou. Eu ia pro hospital 2, 3 vezes na semana, né? Pra eles drenarem aquele sangue. E você acha que é como isso? Então você tem que ser forte. Então eu dou uma dica aqui, você que está em recuperação de algo, só pensa no dia de hoje, tá, gente? Amanhã você tenta vencer o dia de amanhã, mas não pensa no amanhã, pensa hoje. Basta cada dia o seu mal, a palavra diz isso, né? Dói. Pra gente sofrer. Viver cada dia. Exato. Então, o que aconteceu ali? Eu ia pra enfermaria para eles drenarem o sangue. Então a enfermeira me deitava lá e apertava para tirar aquele sangue. E tudo sem anestesia. Eu sentia mexendo as plaquinhas aqui no meu peito. Nossa, cara. Tô com 2 placas aqui de 8 parafusos, mais ou menos. Então, e o que aconteceu? Eu ia pro Uber já chorando quase, porque até o buraquinho que passava na rua eu sentia. Sabia entendeu? Que não seria fácil. E demorou pro meu médico falar, vamos operar de novo. E você sabe que agora fazendo um link com a nossa vida também, dói, né, extrair, tirar coisas de dentro da nossa alma, né? Não dói? E tem que tirar, pô, tem que sair. Se não espremer para sair aquele sangue que tá, né, o pus, o coágulo que tá sujo, não vai sair com a mesma força que seria, talvez, de outra forma. Então, assim, não é fácil ninguém quer sentir dor, né? Mas a gente só é curado quando a gente é exprimido de alguma forma. Exatamente. E vai chegar um momento que Deus vai falar, só espremer não foi o suficiente. Vamos refazer tudo de novo.
Entendeu? E foi o que aconteceu. Abriram o meu peito de novo, limparam. Realmente era uma infecção hospitalar. Fechou, beleza. Passaram-se aí uns 4 meses, né? Depois, tudo isso naquele mesmo ano, né? O acidente foi em agosto. Foi no dia 20 alguma coisa de julho. E aí, quando eu tava quase melhorando, o que eu fiz, gente? O que eu fiz? Mentira. Você foi andar de moto. Eu fui buscar a moto na oficina. Você é diferenciado, Eu sou diferenciado, gente. Eu gosto de... A Adriana deve ter adorado saber disso, Nossa, né? Não, isso aí é outro caso. Então, o que aconteceu? Fui buscar a moto, eu não tinha nem força. Então, como é que você fez? Você moto, superou seus limites de novo, né? Sim. E medo também. Foi pra superar seus limites e medo. Você não teve medo na hora que você sentou, não veio um filme? Dá um negocinho. Não dá? Dá. Um apertinho no coração? Dá. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, mas eu não vou cair, né, gente? Beleza, fui, levei a moto pra casa e comecei a namorar a moto todo dia ali. Começava a ligar ela, desligava, ia lá pra casa. Eu moro em apartamento. E aí teve um belo dia que eu tava extremamente louco pra liberar aquela adrenalina, né? O que eu fui fazer? Fui andar de moto com meus amigos. Isso foi em dezembro ou novembro, não? A Adriana sabia? Ela concordou com... Cara, então, é muito audacioso. Gente... Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas você é muito audacioso. Não, mas o negócio é sério. Você já pensou? Você tomar água, se você tomar uma queda de novo. Toma um pouquinho de água aí. Já pensou como Deus tem que ter paciência com a gente? Né? É sobre que isso. Se nem Nós somos teimosos. Demais. Então, você vê, eu sei o que eu passei, né? Chorei aqui, que eu sei que isso marcou minha vida, mas não aprendi ainda. Naquela época, tá? Agora eu aprendi. Glória a Deus. Nunca mais de moto, tá, gente? Inclusive, o desejo de moto saiu do meu coração esses dias. Não foi fácil, não, porque eu gosto de moto. Gostava. Então, o que aconteceu ali? Eu falei, vamos andar. Eu fui tudo errado. A gente anda de domingo, 7 da manhã. A gente sai do posto de gasolina aqui em São Bernardo. O que eu fiz? Falei, gente, posso ir com vocês? Eu tô bem. Vamos, né? Os caras não vão falar. Beleza. Eu fui sem macacão, sem jaqueta, coloquei uma jaquetinha e fui de tênis. Bota. A bota e a luva era a única coisa, e capacete. Eram as únicas coisas seguras. Eu tava sem nada de proteção no corpo. Mas por que você não colocou? Você achou que não... Não que você... Não que eu tô falando que você ia cair de novo. Mas você não pensou da última vez? Então, não, é que... Acho que o dia que você entender homem... Eu acho que, Jesus volta, cara. Amém. Porque, a gente é muito desligado, a gente... Não dá nada não, vamos sim. Eu sei. Sabe, a gente pensa... Meu marido é desse jeito também. Só olhar pro seu marido. Já caiu de moto também. Entendeu? Mas anda de vez em quando. Gente, mas assim, beleza. Então, assim, eu não tinha dormido, porque eu saí do casamento, cheguei em casa 4 e pouco da manhã, eu dormi umas 2 horas, tomei um banho ali, tomei banho quando eu cheguei, dormi, depois tomei café e já fui. E eu não falei para os meus amigos, porque eu não ando com caras imprudentes. Tem os grupos aí que, né, só por Deus. E morre muita gente lá onde eu andava com eles, que lá em Morungaba. Gente, inclusive tem parente lá, em Morungaba. Lá tem várias equipes, né, de moto. E é muito legal lá, né, mãe? Então, eu andava com esse tipo de pessoas, mas era um grupo, uma galera que não era irresponsável. E eu fui, o dia que um dos meninos me viu sem a jaqueta, sem a proteção, ele ficou quieto, mas ele falou, eu não vou mandar você embora, mas eu queria. Podia ter mandado, né? Andei, fui... Nas curvas eu senti que eu tava oscilando, porque eu não tinha dormido. Mas não era por conta da... Não. Então aquilo meio que me deixou um pouco preocupado. Resumindo, peguei uma reta, não acelerei muito, acho que eu tava uns 100 por hora. Daqui a pouco eu já tava na curva. Conclusão, não consegui tirar a moto, bati no muro. Bati no muro
e voei de volta para a pista. Então, aí eu falei, eu tô besta com você, Thales. Eu não tinha te contado o segundo? Não. Eu não sabia que você tinha caído duas vezes assim, praticamente seguida, né? 2 vezes. Então, assim, eu sou ruim mesmo de moto. Com 3 você já perde música do Fantástico, você sabe, né? Então evita. Não, mas já deu. Vá não. Já foi, já. Então, o que aconteceu? Quando eu tava no chão, eu falei, não, agora eu parei. Com dor. É uma dor. Que aí eu fraturei essa clavícula. Antes tinha sido Essa daqui. Então, você fechou então aqui, né? Tá tudo Foi certo. igual o Frankenstein aqui, cheio de cicatriz. E aí eu fraturei ela. Então, você já sabe a dor da clavícula. Já quebrei essa, certeza. Eu quebrei essa clavícula. Aquela dor insuportável. E eu tava com muita dor aqui. Então, isso me preocupou. Porque quando eu fui ver aqui, a jaqueta tava rasgada. E tava muito vermelho e meio estranho. Eu não sentia essa parte. Eu falei, meu Deus do céu. Então eu fiquei ali no sol, queimando um pouco. Aí, olha só como são as coisas. Apareceram 2 médicos ali, um doutor e uma doutora. Parou, tá tudo bem, me apertou, foi embora. Daqui a pouco apareceu outra pessoa, também me analisou, tá bem, beleza. Só com dor aqui e aqui. Fui pro hospital. No exame eu fraturei a clavícula, né, eu já sabia. E fraturei a lombar L4, eu acho. Ou L3, eu esqueci, mas acho que é a 4. Então os médicos não queriam mexer em mim. Porque eu corri o risco de ficar paralítico. Entendeu? E aí, Adriana quase me matou, porque ela não sabia onde eu estava. Ela achou que eu tinha ido para um ensaio. Porque, de fato, eu tinha um ensaio naquele dia e cancelou o ensaio. Só que eu não falei para ela. Ela me rastreou lá, né? Ela me rastreia, viu, gente? Me rastreou, ela falou, o que tá fazendo aqui parado? Ela achou na estranho. Estrada. Ela achou estranho, eu liguei, foi lá me... Ela não quis te matar antes de... Ela já chegou... quase deu divórcio aí, Quase deu divórcio. Não, tem que ser... Entendeu? Essa mulher te ama, viu? Cuide bem dela. Essa mulher te ama. Mas assim, então, você vê, foram vários fatores. Eu aprendi na segunda experiência muito desagradável, porque eu tive outra infecção, eu corri o risco de ter pego osteomielite, né? Osteomielite é um tratamento muito doloroso. O tratamento mínimo são 6 meses dentro de uma incubadora e eles raspam o osso. Entendeu? Isso é o tratamento mínimo, mas sempre dá mais. Então, eu sei porque minha cunhada, ela cuida dessa parte, né, de curativos, né? Então, assim, Deus me livrou até disso. Mas não foi fácil, porque os antibióticos eram mais fortes do que da primeira vez. As minhas vezes estouravam todas. E foi bem doloroso. E o livramento que eu não fiquei paralítico. Também, né? Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente aprende de uma forma... dolorosa. E aprendi, tá, gente? Agora... Graças a Deus, viu, gente? Mas foram 7 cirurgias, muito cansativas no total, né? 2 infecções. Aí aqui eles tiraram, removeram a placa, só ficou as do peito e essa da... Para fotografar, hoje você sente alguma coisa? Porque equipamento é pesado, né? Raramente eu uso cinto, uso às vezes. Aqui mesmo eu senti uma dorzinha bem fortezinha no peito, né? Lombar dói pra caramba também, entendeu? E sem falar que, abrindo um parênteses, o Neymar, ele teve um documentário na Netflix, não sei se vocês assistiram. Eu não assisti. E lembra da joelhada que ele tomou na Copa? Lembro. Ele fraturou a L3, eu acho. E o médico falou que 1 centímetro pra cima ele ia ficar paralítico. E eu acredito que foi a L4 que eu fraturei. Entendeu? Livramento. Então, são vários livramentos, né, gente? Não estou dizendo que a gente pode abusar, porque eu não quero que ninguém passe a dor que eu passei. Sim. A recuperação não é fácil. É a sua experiência, né? O que te fez olhar a vida com outros olhos. Porque cada um passa de uma forma. Talvez não tão físico, mas outros na área emocional, outros... Mas sempre, né, Deus deixa uma lição. Existe o livre-arbítrio? Sim, você vai viver o livre-arbítrio, a sua escolha. Deus não vai interferir. Mas as consequências, a colheita, aquilo que vai vir conforme você escolheu, ele vai vir, né? Seja boas ou não tão boas, né? Como essa. Mas virou uma chave dentro de você, Bom, né? Aí virou. Então, assim, o que eu tenho para dizer é aquilo que a gente está comentando antes de começar aqui, que Deus ele leva em consideração
às vezes, um erro que a gente comete, um pecado que a gente comete, mas vai chegando um nível de maturidade que a gente vai atingindo como cristãos, que esse mesmo tipo de erro que você cometia quando você tinha se convertido, você cometendo agora, as consequências vão atingir você, vai atingir as suas finanças, vai atingir a sua família e quem está ali dentro do lar e debaixo dali da sua autoridade. Então, isso trouxe consequências para minha casa, sabe? Eu demorei mais de um ano para pagar as minhas contas, as dívidas porque o banco ele não me perdoou. Não queria saber se estava no hospital, né? Então vão correndo, né, Thales? O banco tomou a moto, eu tive que pagar depois, paguei tudo, né? Para limpar o nome, tudo certinho. Mas foi o processo do carro que eu bati, era advogado. Então, assim, são vários fatores, né? Que a gente, fora as dores, eu não podia dormir. Eu não sabia que eu não podia dormir normal. Eu tinha refluxo, eu nunca tive isso, por causa do peito. Então, assim, é estresse, porque você tomava banho sozinho, você fazia as coisas sozinho, tem que ter todo ali, sabe? A pessoa para cuidar de você. É difícil essa dependência dos outros. Essa parte da dependência. Horrível, horrível. Não dá. Qual foi a sua visão depois de tudo isso? Você olhando agora para trás, o que mudou no Thales antes de pegar essas motos e o Thales hoje? O que você pode, se você pudesse colocar 2 Thales assim na sua frente, o que você poderia falar que foi o diferencial, que hoje faz você enxergar de uma forma diferente as coisas? Primeiro, vida. Então, ela pode ir embora. Um sopro, né? Somos um sopro. E em relação à vida, eu enxergo hoje, eu fico, às vezes, filosofando na minha mente, quando eu olho o idoso, quando eu vejo uma criança, eu olho para minha filha, eu vejo eu chegando a quase os 40 anos, falei, caramba, cara, e isso não tem como voltar. Sim. A vida, ela vai. Tá passando. É o tempo, ela passa. Então, às vezes, vem uns conflitos na minha cabeça, positivos e negativos, porque eu falei, eu queria viver mais. 70, 80 anos é pouco, sabe? Mas eu já tô no lucro. Penso também. Sim. Tô no lucro. Eu achei que eu ia ficar só até os 34. Não. Entendeu? Mas a gente vê de maneira, no modo geral, que a vida é muito sensível. Nós somos nada. Não mesmo. Sabe? A gente não é nada. Então... Nós somos instante, né? Os valores para mim em relação a materiais e outras coisas, mudaram. Muda a visão, né? Totalmente, totalmente. Então... É o que a gente fala, é o que eu penso também. Não é ruim você ter uma vida confortável, você querer almejar uma vida confortável, dar uma vida confortável para os seus filhos, para a sua família. Eu acho que isso é saudável, a gente tem que buscar isso. Mas tem outras coisas que não compram os valores, né? Exato. A vida não compra. É coisa de saúde, paz, alegria. Então, assim, tem coisas que o dinheiro não vai comprar. Já emendando aqui pelo assunto profissional, né? Voltando novamente para a fotografia, que quando eu me acidentei, que você perguntou sobre dores e tal, eu me virei. E eu, graças a Deus, foram só 2 casamentos que eu não fui. Que você não foi. E isso, um dos casamentos eu acompanhei, até de madrugada, lá no leito. Aí, coordenando a galera... Não, vendo como é que tá, perguntando pra noiva, falando com os meninos, tá tudo certo, deu tudo certo. E... Porque eu nunca fui de deixar um casamento assim, sabe, por equipe, nem nada. Hoje a gente trabalha com equipes, porque a pandemia bagunçou nossa agenda, não tem como. Meu Deus. Não tem como. A pandemia... Não tem como. A pandemia fez a peneira. Fez. E então, assim, o que aconteceu? Eu, já entrando nesse mérito do pós-acidente, eu fotografava assim, ó. Porque essa clavícula já melhorou, essa não. Então eu tava fotografando com a canhota, assim, ó. E você olhar as minhas fotos normais, é a mesma coisa. É aquilo que eu te falei, você se vira. Sabe? E é bom que eu sou canhoto, né? Então canhoto... Também sou canhota. Diferenciado, você sabe. Eu sou canhota também. A gente é diferenciado. Pô, você vai pegar comida... Fala aí. As colheres que tem hoje de arroz, alguma coisa do tipo, elas são para dentro. E quando você pega aqui, ela tá ao contrário. Então ela cai meio... Você se vira e consegue. E para escrever? Geralmente nas escolas... Vamos abrir esse parênteses. O pessoal faz para destro, só aquelas... Exatamente. Pro canhoto, que tem que sentar. A gente senta aqui, ó. Entendeu? No Japão, é da direita para a esquerda.
É o contrário. Sim. Então, assim, poxa, eu tinha que me matar. Os candis, eu sei alguns candis, você também... A forma de escrever é só para destro. Sim. Então, você tem que se virar. Então, quem é canhoto é uma galera diferenciada. Um pra... salve aí pra galera dos canhotos. Salve pra todo mundo. Salve pra nação canhota. E o seu retorno triunfal pra fotografia? Na hora que você ficou totalmente curado, você falou, agora... Na verdade, aconteceu muita coisa até eu ficar bem. Porque bem assim, não dá pra dizer. Porque às vezes eu sinto... Mas a gente vai se superando. Sim, mas quando eu comecei a fotografar, depois do segundo acidente, com a esquerda, minha pressão caía. Nossa, cara. Que era muita dor. E eu não falava. Eu não queria colocar ninguém no meu lugar. Sim. Eu queria estar lá. Então, esse tipo de raça que você tem, assim, sabe? Aquela coisa de japonês, é muito legal. E eu aprendi no Japão muita coisa sobre você, primeiro, respeitar a hierarquia. Ele é um pessoal bem disciplinado, né? Sobre governo, né? O primeiro-ministro lá. Pra você ter uma ideia, o professor, ele é o único que não precisa fazer o 6A, que é o comprimento com a cabeça. O professor, ele é o único que não precisa prestar essa reverência para o primeiro-ministro. E o governador do Japão. Porque lá o pessoal super valoriza, né? O professor. O professor, ele é muito valorizado. Então, assim, eu aprendi muita coisa na cultura japonesa. E essa coisa de determinação, muito legal, sabe? Então, eu fui pra cima, comecei a fotografar com muita dor, passando mal, do jeito que eu podia. E foi indo, foi acontecendo, não arriei não. E como apareceu, eu vi Val Marchiori, da Val. Vi a Mauri Júnior com você, amigo, você tá... E como é que foi como que você chegou nesse pessoal? No Marco Antônio, é Marco Antônio o nome dele? Marco Antônio. É o Marco Antônio, Marco Jordão. Ele é assim, o que aconteceu? Pandemia. Então, eu vim de um acidente, não estava legal financeiramente, e veio a pandemia. Então, para mim, foi uma coisa assim que, se não fosse o emprego da minha esposa, a gente estava muito numa situação já de quebrados. Minha empresa estava quebrada. Mas quando eu decidi vender tudo, que eu não aguentava mais, falei, bom, já deu. Eu tentei... Você pensou em desistir da fotografia? Não desistir, mas ela vendeu o que eu tinha porque não tinha mais. Para suprir as coisas. Eu tive que vender minhas coisas. Coloquei e anunciei. Num belo dia, um assessor me chamou. Falei, cara, tô precisando de um fotógrafo para tal dia. Tipo, me ligou hoje para amanhã, ele falou. Para amanhã. Falei, quem que é? Val Marchiori. Eu falei, beleza. Você já conhecia? Não, eu lembro. Só ricas. Sim, tinha um programa, né? Só que, eu sou homem. Desligado. Sim. Eu falei, beleza, vamos, né? Vamos lá na casa dela. Aí eu entro na casa dela e falei, caramba. Você sabe que ela é minha amiga? A gente se fala direto. É mesmo? Brincadeira. A partir de agora ela é, porque você é meu amigo, ela também é minha amiga. Tá vendo, Val? Val, um abraço, amor. Um beijo, amiga. Então, me chamou. Eu falei, caramba, que apartamento grande, cara. Acho que é mais de 1.000 metros quadrados, não sei. É, grande. E aí... Beleza, comecei a fotografar o assessor e tal. Quando eu vi que era ela, eu falei, meu Deus, essa mulher. Mas é assim, gente, eu aprendi a não me intimidar. Sim. Qualquer um cliente que seja, tipo de evento, tamanho, fico nervoso pra caramba. Sim. Mas não me deixo me dominar por isso. Eu sempre tento reter ali minhas emoções. E colocar, né, ou ficar focado no que você tem que fazer. Sim, eu tô igual. Tenho casamento agora sábado e já tô aqui meio agitado. Normal, é normal isso. Então, assim, o que acontece? Comecei a fotografar ela. Minhas coisas já estavam lá no Mercado Livre anunciando. Você nem pode falar aqui, mas já estavam anunciadas lá já pra vender. Isso a Globo não mostra. Então, exatamente. E a gente lá sorrindo nas fotos. Foto engana. Feliz. É verdade. Aqueles posts, pô, aqui na casa dava. Gente, a gente tem que correr atrás, certo? Nada vem de graça. Sim, e assim, o pessoal vai. Hoje em dia, todo mundo passa perrengue. Mas se você passar uma imagem de fracasso, de derrota, não é que derrota, não sei que palavra usar. Se você não passar uma imagem positiva, a galera não compra.
não compra. Por mais perrengue que você... E assim, por um lado é ruim isso, porque eu vejo, não seja o caso, mas em alguns casos as pessoas acabam maquiando, né, uma situação, ou maquiando ou vivendo um personagem que não é. Eu digo assim, em rede social. Sim. Mas, se também você passar uma imagem né, uma imagem negativa, ninguém vai comprar também o seu... Ninguém quer andar com gente fracassada. Tem a questão e é normal. Você tem que ter a postura. Entende? Ninguém precisa saber o que você passa. Sim. Não é? Tá com um problema? Procura um profissional, procura alguém. Se você não consegue lidar com aquilo. Mas, então, o que aconteceu ali? Depois que eu comecei a trabalhar com ela, as coisas mudaram. Sério? Porque ganhei uns 200 seguidores no Instagram. Falar nisso, você tem mais de 10 mil seguidores, né? Tava olhando ali. Amigo, parabéns. Aqui sempre muda o algoritmo, né, do Instagram. Então, subiu um pouquinho as pessoas. Inclusive, depois do acidente, que eu parei de movimentar, eu voltei e ele ficou meio fraquinho, assim. É normal, né? Normal. Mas, assim, quando eu comecei a fotografar, ela começou a mudar. Por quê? Eu conheci os clientes dela, os amigos. Sim. Então, ela meio que foi uma porta, assim, que Deus colocou na sua vida, que deu aquele boom, né? Que deu aquela modificada. E é o que eu falo, né? Deus, ele abre a porta, o resto é com você. Verdade. Não é? Ele dá oportunidade, mas quem vai correr atrás é você. Então, você tem que saber lidar. Como é que ela é? Ela é engraçada mesmo, daquele jeito? Ela é natural? Todo momento naquele jeito, sim. Ela é good vibes. Que da hora. Ela sempre tá pra cima. Aqui a gente tá num clima, ela chega, muda. Nossa, é o jeito legal. dela. É a personalidade dela. Então é gostoso, assim, tá perto de pessoas. E é leve a gente assim. Trabalhar perto de pessoas que têm energia assim, né? Demais. Então, depois que começou a acontecer isso, as minhas fotos foram pra Caras, né? Foram pra Veja, foram pra algumas revistas de fama, de famosos. E eu fui conhecendo, as coisas melhoraram pra mim. Comecei a conhecer outros empresários, né? E isso foi só lá abrindo portas. Um vai indicando, né, pro outro. E aí depois eu comecei a fotografar dentro daquele clube, da Fazenda da Grama, né? E ali eu conheci clientes que você nunca vai ver eu postar foto deles. Sério? Por causa do sigilo e também por ter ali uma questão de privacidade. Sim. Essas pessoas, eu entendi isso antes de uma cliente chegar e falar para mim. De lá. Que não pode postar. Ela falou, obrigado, porque você não posta, você consegue manter essa privacidade da gente, que a gente gosta. Então você vê, de uma forma... Bacana ali. Eu conheço bastante. Inclusive a última que eu faço questão de contar aqui, eu fui fazer um infantil, e aí ela... conhecendo ela ali, conversando um pouco, ela falou, Thales, senta aqui comigo para comer. Ela falou, come lá, vai comer porque vai cantar parabéns, tudo. E você perguntou se eu faço casamento? Não. Eu faço casamento, faço infantil, faço ensaios, sim, retratos, que hoje está muito em alta. E então, o que aconteceu? Ela falou, vai comer primeiro. Fui. Só que aí, quando eu ia lá para a cozinha, ela falou, não, senta aqui, na mesa. Legal. Eu quero que você senta aqui comigo. Eu fiquei meio sem jeito, porque ninguém estava comendo, só eu. E quando eu comia, ela falava, nunca nenhum um fornecedor ou empregado meu sentou nessa mesa para comer comigo. Uau. E eu falei, meu Deus, estou sendo honrado aqui hoje. E isso não é uma coisa comum na nossa profissão, você sabe disso. Sim. Né? São os últimos, né? Somos os últimos. E ela falou, você é um cara que eu faço questão que senta aqui comigo hoje, né? Eu quero te honrar, eu quero te valorizar aqui hoje. Eu falei, oxe, é crente? Pensei. Só que não. E muito mais. Ela falou, começou a conversar, começou a falar muita coisa pra mim, eu senti Deus falando ali. Deus tem suas formas de falar com a gente, né? E eu não ia. Inclusive, fotografamos um casamento em agosto, setembro, lá em São Francisco. Eu não ia visitar minha mãe em Kansas. Sua mãe tá em Kansas? Ela tá em Kansas. E o que aconteceu? Essa mulher falou pra mim, que a gente tava conversando, começou a perguntar da minha família, falou, não, minha mãe mora aqui e tal.
é tudo espalhado, você não vai visitar? Eu falei, olha, eu ia, mas não vou mais. E ela falou, não, você vai. Família é importante. E se o problema for passagem, eu pago a sua passagem, ela falou. Nossa. E eu falei, caramba! Então, assim, isso não é uma coisa que acontece, mesmo para quem tem dinheiro. E é uma forma palpável de ver que Deus está com a gente, né? Então, você vê como as coisas mudaram, assim? Então, eu fiquei muito feliz por isso. Isso é resultado do quê? Daquilo que eu tô aprendendo, estudando, tô errando, erro sempre, sabe, gente? Até na minha profissão, erro sempre, mas corrigindo isso a gente vai subindo, né? Quem sabe eu não tô lá um dia surfando com a perrina, né, Rapê? As ondas artificiais que tem lá. É brincadeira. Mas tá aí. É aquela brincadeira que tá aí a dica. Tá bom? É isso. Família, filha. Tem uma filhinha linda. É uma japonesinha de cabelo enrolado. Coisa mais engraçada. Coisa fofa. E é isso, né? Depois de tudo isso que aconteceu, Deus deu pra gente uma filha. Nasceu na pandemia, tá com 2 anos hoje. E isso realmente muda mais ainda a gente. Tem alegrado o seu coração. E da Adriana também, né? Nossa, demais. Completou a felicidade. Exatamente, né? E projetos agora? Crescer. Tenho planos de fazer mais destination, que é fotografar fora do país. Uhum. Ano que vem, abril, tem o Cancún. Maio, Japão. Uau! Então, tá vendo? Olha o que Deus faz na vida da pessoa. Tô voltando pro Japão, vou de graça trabalhar, né? Isso é coisa que Deus faz, né, amigo? Deus faz. Glória a Deus por isso. Que Deus continue abençoando o seu ministério, porque não deixa de ser um ministério, né? Amém. De alguma forma você está levando a sua experiência, aquilo que Deus fez na sua vida, para inspirar outras pessoas. E que Deus abra mais caminhos, que você viaje o mundo aí levando o seu trabalho. Inclusive tem uma fotinha na Forbes, né? Tem uma fotinha na Forbes. Como é que você foi para lá? Rapidamente, estamos com o tempo estourado. Vamos lá. A Forbes foi assim, eu fotografei muito o alfaiate da Val. Sim. Né? E num belo dia tava esse empresário lá, ele tem uma empresa muito grande aqui, e de móveis, né? E ele tava lá, eu falei, posso fazer uma foto sua? Não cobrei nada. Você tá aqui, vamos fazer. Fiz. E aí num belo dia ele me falou, cara, eu tenho uma reportagem na Forbes, representando aqui os mais de 200 e poucos bilionários brasileiros, e eu quero usar a sua foto. Falei, cara, usa. Fique à vontade. Usa, pode usar. Infelizmente a Forbes não colocou os créditos ali, mas aconteceu esse pequeno errinho ali. E aí depois ele me chamou para fotografar o lançamento do livro dele. Né? É onde estava a Mauri Júnior e tinha outras personalidades. Celebridades ali. Né? Então, assim, isso é aquilo que eu te falo, né? Sempre vai... Um vai puxando o outro, né? Isso é bom. E eu fiquei muito feliz, né? Então você vê, só esse ano aí teve Caras, teve Veja, Forbes e quem sabe mundo afora, né, irmão? Tem que ir. E meu projeto é esse, aumentar a empresa, tentar expandir mais aí, fazer os destination, né? Mais Japão, mais Estados Unidos. Que assim, além de você estar trabalhando, você acaba desfrutando também, né? Que é tão bom, né, Thales? Hoje eu curto mais, antes não dava. Não tem aquela tensão toda, né? Mas hoje não, hoje o Japão que me aguarde. Depois de... Eu tô aqui no Brasil 11 anos. Agora tô voltando fazendo aquilo que eu amo. Tá voltando com... Né? Tá voltando com a corda toda, né, irmão? E outra coisa, eu era tradutor de japonês aqui. Sério? Antes de ser fotógrafo. Trabalhei em várias empresas grandes aí. Então, e eu achei que essa ia ser minha profissão, mas não. Não. Olha o que Deus faz na vida da pessoa. Não dá pra ficar... o dia inteiro de terno, onde encontramos Thales Iwata? Seu nome é muito difícil de falar, viu? Você acha? Iwata. Onde encontramos Thales Iwata? Iwata é... Onde encontramos em que sentido? Rede social, contato, sua página. Vai aparecer aí? Quem quer, vai aparecer. Quem quer te contratar, como é que faz? Pode me chamar no WhatsApp. Ou, no Instagram tem ali meu site, tá, gente? No site tem meu contato, tá tudo ali, pode me chamar. Eu pessoalmente vou falar com você, tá bom? Então, é o @Thales Iwata. TALESIWAT de tatu A. Esse é meu Instagram profissional. Tá bom? Bem.
Obrigada. Deus te abençoe. Obrigado você. Que Deus abençoe você, sua família. Obrigada mesmo. Que você continue sendo essa bênção, levando o seu testemunho, aquilo que Deus fez e faz na sua vida para outras pessoas, viu? Você está indo em lugares que talvez... enfim, Deus está te levando a lugares com propósito. E eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei hoje. Você vê que Deus me abençoando mesmo. E continue abençoando. Amém. Que você vá longe, meu amigo. Amém. A glória de Deus. Obrigada mesmo. Obrigado, foi um prazer. Gente. Deixa seu recado aí. Deixa seu recado. Eu quero agradecer por estar aqui hoje, né? Também espero que aqui venham muitas pessoas acrescentar na vida de vocês. Amém. Eu expus aqui um pouquinho da minha vida, né? Com os meus erros. E quando a gente se levanta e se arrepende de uma situação, você vê que Deus, ele tá aqui à prontidão para nos levar agora de maneira mais... como que se diz? Abençoada, né? Para levar a gente aí para novos caminhos. E com ele junto, lógico. Com certeza. Senão não tem sentido. É verdade. Gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima. E não esquece aí de compartilhar essa história, essa experiência do Thales com outras pessoas, que eu tenho certeza que tem endereço certo esse podcast, viu? Tem endereço certo. Que Deus abençoe, gente. Eita, quase não sai. Não quero ir embora, não. Até a próxima. Não deixa embora. Tchau. Tchau, tchau.